É muito estresse para uma torcida só. A minha primeira pergunta, a minha primeira fala aqui no vídeo é: qual é o objetivo do Vasco essa temporada? Qual é o objetivo do Vasco em mais um campeonato brasileiro, dessa vez de 2024? Porque o Vasco hoje deixa de conquistar 3 pontos no campeonato para conquistar somente um, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Qual é o objetivo do Vasco? O que nós, torcedores do Vasco, devemos almejar em campeonatos brasileiros? É ser abaixo da mediocridade, aonde empatar um jogo contra o Criciúma é normal, aonde perder dentro de casa para o Criciúma é normal? É isso que a gente almeja no Campeonato Brasileiro e em campeonatos brasileiros? É sério que é isso que nós vamos deixar o Vasco se tornar? Eu espero muito que o time não esteja contente com esse resultado, que o grupo não esteja contente, que saibam que é inadmissível o Vasco, em 2 jogos contra time pequeno no Campeonato Brasileiro, não conquistar 3 pontos nenhum jogo sequer. E aí já começa o vídeo fazendo cobranças ao presidente Pedrinho, ao senhor Marcelo Santana, que estão à frente de contratações no Vasco, porque o Vasco não tem jogadores suplentes no seu time à altura. Você olha para o banco de reservas, tem a opção do Eric Marcos, fraquíssimo. Você olha para o banco de reservas, você não tem nenhuma opção de centroavante decente. Você não tem volante decente para entrar. E hoje, escolha errada do nosso técnico, Rafael Paiva. Fez substituições erradas. O time do Vasco é muito melhor do que o time que era, sei lá, na época do Ramon Dias. É muito melhor. Porque não tem como ser pior do que aquela porcaria que o Ramon Dias treinava. Aquele técnico fraquíssimo. E hoje, com o Rafael Paiva, o Vasco tenta jogar futebol. O Vasco, quando coloca a bola no chão e entende que essa camisa é pesada, que o Vasco é trilhões de vezes maior do que o seu adversário e vai pra cima para conseguir o resultado, o Vasco faz os gols. A pergunta é: por que não joga o jogo todo assim? Ah, tem imposição do adversário, a gente cansa, cara. É inadmissível, é pra estragar o final de semana do torcedor esse resultado. Vasco ganhando o jogo, resultado na nossa mão e o time leva o gol. De Bolazier, jogador de respeitoso, que vai na frente da nossa torcida, desrespeita a nossa torcida. E não tem um filho da... pra chegar e meter o dedo na cara desse cara. Vai lá cumprimentar, vai dar risadinha pra um merda desses. Desrespeitoso. Ai, cara, assim, são coisas inacreditáveis que acontecem só no time do Vasco. Você coloca 3 zagueiros, você coloca o que for e o Vasco ainda consegue levar gol no final do jogo. E aqui também vai a minha cobrança. Não suporto mais ver Léo Pelé jogando no Vasco. Ele entrega um gol pro Criciúma no início do jogo e corta um gol do Vasco. Deixa de fazer um gol inacreditável no início do segundo tempo. Esse rapaz não pode mais vestir a camisa do Vasco. Se o Pedrinho for vascaíno, ele tem que chegar no vestiário e cortar. Contratar pra ontem, ter um zagueiro treinando em São Januário. Não pode continuar com o Léo, ele tá comprometendo jogo atrás de jogo, cara. Não adianta, tu pode fazer 1, 2 gols lá na frente, ele vai entregar, ele vai comprometer. O cara parece que é amaldiçoado, irmão. O lance que é só empurrar a bola pra dentro do gol, ele consegue fazer o mais difícil, coloca a bola pra cima. É cada coisa que acontece com o Vasco, tu fica se perguntando por quê. Por que que isso só acontece com o Vasco? É estressante, é estressante. Domingo de noite a gente tem que sofrer por conta de um time que não consegue segurar o resultado mais uma vez. Como foi contra o Bragantino. O Vasco recua demais. E não é que o Vasco recua e não cede chances para o seu adversário. O Vasco recua, não mata o jogo quando tem oportunidade e continua cedendo chances para o adversário. Né? Porra, o adversário circula a bola de lá para cá e não consegue chegar. Não, é toda hora bola perigosa cruzando na área do Vasco. Não é possível. Acorda, elenco do Vasco. O Vasco merece muito mais do que um meio de tabela. O Vasco merece muito mais do que a situação que vem passando nos últimos anos. E que vem passando nesse Campeonato Brasileiro. É ridículo tu olhar um Campeonato Brasileiro e a gente comemora que o Vasco tá em 10º lugar. Isso não pode ser normal. Não pode ser normalizado na história do Vasco. Desde quando a gente vai ficar aceitando essa... Ai, cara, ano após ano. Vocês querem voltar pra briga contra o rebaixamento? Vamos falar sobre o jogo. O jogo começa, um jogo equilibrado. O Criciúma, claro, vem pra cima por estar jogando dentro de casa. O Léo mais uma vez entrega o gol pro time do Criciúma. Ele errou 3 vezes na mesma jogada. Erra quando sobe sozinho e coloca a bola pro jogador do Criciúma no meio de campo. Erra na hora de fazer a marcação. E erra na hora de novo de marcar o Bolazier. Chega frouxo, não chega firme na jogada. Deixa o cara se antecipar a ele. E ele que é o zagueiro. Era pra chegar levantando tudo que tem pela frente ali. Entrega um gol pro Criciúma. O que faz o time do Vasco, obviamente, sentir o gol do Criciúma. Você monta uma estratégia durante a semana que é quebrada com 5 minutos de jogo porque a gente leva o gol. O time do Vasco sofre.
por um tempo, passa até os 20 minutos do primeiro tempo sofrendo, não conseguindo jogar, não conseguindo criar jogadas, não entrando no jogo. Mas depois, quando o Vasco entra no jogo, o Paê começa a jogar, o Adson começa a jogar, o David, que fez uma ótima partida, começa também a entrar no jogo. O Ryan com movimentação, incomodando a última linha do adversário. O Lucas Piton avançando, o Paulo Henrique, o Vasco entendendo que é Vasco da Gama e que tem que jogar futebol, o Vasco começa a amassar o time do Criciúma. E aí vem o primeiro lance que sai o gol do David. Uma transição rápida que era do Criciúma. Eles não completam a jogada deles, que era perigosa. O Vasco em transição rápida consegue encontrar o David, que faz um golaço. E o segundo gol do Vasco é uma jogada bem trabalhada, de bola parada, a bola vai para um lado, vai para o outro. Consegue encontrar na área o Ryan, que faz o gol da virada. Então o Vasco começa mal, mas depois, na reta final do primeiro tempo, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco começa a controlar o jogo. E além de ter virado o jogo ainda no primeiro tempo, poderia ter saído com 3, no chutaço do Adson. Então o Vasco termina muito bem. E para surpresa da gente, o Vasco volta bem pro segundo tempo. O Vasco volta trabalhando na bola, contra-atacando bem, criando situações de gol. E faltou aproveitar melhor. O lance do Léo é um absurdo, um jogador profissional que diz jogar no Vasco da Gama. Pelo preço que foi pago no Léo, pelo salário que ele ganha, perder um gol daqueles. Ele praticamente corta, ele zagueirou na jogada. Prejudicou o Vasco de uma forma absurda. Ele queria fazer não. Como pessoa, o Léo pode ser ótimo, mas como jogador, é nojento. O Léo Pelé como jogador é nojento, como jogador de futebol. Como pessoa, ótima pessoa. Tudo de bom pra você, Léo. Mas como jogador do Vasco, tu irrita milhões de pessoas pelo mundo. E a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco para de jogar, para de contra-atacar. Entrega a bola pro time do Criciúma. E de uma forma ou de outra eles vão chegando, cruzando bola pra área, de um lado pro outro, levando perigo ao gol do Vasco. Aí o Jardim faz uma, duas boas defesas. O Rafael Paia faz substituições, que o modo de ver erra. Coloca o Eric Marcos, que não jogava há um tempão, porque não colocou o Emerson Rodrigues, que entrou bem no último jogo. Qual é a explicação? Porra, o cara entra bem e ao invés dele ganhar continuidade, minutagem, ele é barrado pro Eric Marcos entrar na frente dele. Porra, se o Eric Marcos fosse um craque, alguma coisa do tipo, tivesse assistido o jogo, beleza. Mas o Eric Marcos pouco acrescenta. Nem acho que ele entrou tão mal. Mas, porra, por que não colocar o Emerson Rodrigues? É mais uma pergunta que fica. Ele tira o Paê, coloca o JP, substituição até normal, até certo ponto. Porque o Paê não vai aguentar jogar os 90 minutos em alta intensidade. Coloca o Souza, eu teria colocado o Sforza. Não teria colocado o Souza. O Souza ainda tá em outra rotatividade, você percebe no jogo. De vez em quando ele até consegue um bom bote, mas é um jogador que tá lento. O Souza já é pesado, e ele tá lento e sem ritmo de jogo. Numa partida acelerada do jeito que tava, era pra ter colocado o Sforza. Não era pra ter colocado o Souza. E ele vai recuando o time do Vasco. Em vez dele pedir pro time avançar, ele recua. E aí no final do jogo, faltando 3 minutos, o Vasco vai lá e leva o gol. Vocês vão ver que o Vasco rapidamente leva o gol do Criciúma pelos erros, pelas falhas do senhor Léo Pelé. Esse lance aqui é absurdo, cara. Esse lance aqui é absurdo. Ele tá na frente do jogador do Criciúma. Ele tem todas as condições de cortar a bola com a perna direita. Ele quer colocar a perninha esquerda dele. E o Vasco leva o gol. Sendo que nesse lance, ele erra no primeiro lance da jogada, no segundo lance e no terceiro, que ele tem a chance de se redimir, ele erra de novo. E aí o Bolasie vai lá e faz o gol. O Léo marcando assim... É inadmissível. O Léo ser jogador de futebol é inadmissível. Não tem condições. Não tem condições dele estar no Vasco da Gama. Não tem. É melhor pro jogador, é melhor pro clube ele ser afastado e sair. Não tem explicação pro Léo continuar jogando, a não ser a incompetência da diretoria de não contratar outro zagueiro. Vai empurrando com a barriga, mas vai deixando pontos pelo caminho. É isso, né? Esse é o dilema. Vai empurrando com a barriga e vai deixando pontos pelo caminho. É inacreditável. E aí o Vasco tem uma chance logo em sequência com o Ryan, que finaliza de direita, não é só perna forte, mas até consegue bater bem no gol. O Vasco quase empata em sequência. O Vasco, se tivesse jogado o jogo todo sem abdicar de atacar, sem aceitar a imposição do Criciúma, dificilmente o Vasco teria saído perdedor ou com esse empate. Se o Vasco no segundo tempo joga como time grande e não aceita essa imposição do Criciúma, partindo pra cima, o Vasco não levaria aquele gol, nem ferrando. Ou que levasse o gol, mas eu pelo menos falaria, o Vasco não foi um time covarde que sentou a bunda lá atrás pra segurar resultado contra time pequeno. Vasco tem essa chance com o Adson, a bola poderia chegar no Ryan e o goleiro faz uma boa defesa.
Mas o Vasco, quando botava a bola no chão, quando conseguia minimamente triangular uma jogada, o Vasco era perigoso. Cobrança de escanteio do Paê, a bola vai na mão do goleiro. O Paê também demorou a entrar mais na partida. Os primeiros minutos dele não foram bons, estava errando demais. Mas aí também quando ele entra na partida, o Vasco começa a crescer. Esse lance aí do Alano, que pega o Paê, faz a falta por trás. O juiz só dá cartão e ele... Não fiz nada não, só fui na bola. É um nojo esse tipo de jogador, hein? Vai ver se eu tô na esquina. O Vasco tem essa chance. João Vitor no segundo pau tenta colocar a bola pro miolo, pro Ryan. O Ryan dorme um pouco, até porque ele não é centroavante, não tem essa característica de se antecipar ao adversário. E ele não consegue chegar na bola. Esse lance aí, a bola tinha saído do Alano. Ele tenta ir na linha de fundo, mas a bola sai por completo. Aqui é um Vasco dando muito espaço na transição defensiva, né? O Vasco atacava com muita gente, colocava o Paulo Henrique lá na frente, às vezes dava até liberdade para o João Vitor subir, mas na hora de recompor tava falhando, tava dando muito espaço. Aí o golaço do David, lá no trinco, sem chance de defesa pro goleiro. Aí vai da qualidade técnica individual do jogador. Se o David conseguisse fazer isso mais vezes durante a temporada, ele seria um jogador muito mais importante no elenco do Vasco, mas de vez em quando faz seus golzinhos. E além do gol, eu acho que o David fez um bom jogo. Conseguiu prender a bola em momentos importantes lá na frente. Conseguiu sair boas vezes da marcação adversária. Fez esse golaço aí. Em sequência ele tenta novamente o gol. Mas aí tava mais sem ângulo, mas... Aí vocês veem como o Vasco cresce na partida, né? A partir do meio do primeiro tempo o Vasco cresce demais no jogo. Cresce demais na partida. Esse lance estava impedido do Criciúma. O jogador do Criciúma no miolo da área estava impedido. Nem era o Bolazier que estava impedido. E aqui o lance do gol do Vasco, né? Lucas Piton serve o Ryan que faz o gol, mas foi uma jogada que foi de um lado para o outro. Jogada bem trabalhada do Vasco. É isso que eu fico chateado, sabe? Porque o Vasco tem mais potencial. O Vasco tinha potencial para ter saído vencedor desse jogo. Tinha potencial para ter saído vencedor. O Vasco tem mais qualidade, tem mais time. E o Vasco vira o jogo ainda no primeiro tempo. Quase faz esse golaço. O Adson, bola ia no trinco, ia ser mais um golaço. O goleiro do Criciúma vai lá e faz a defesa. Então o Vasco poderia ter terminado o primeiro tempo 3-1 em cima do Criciúma. O Vasco fez uma boa reta final de primeiro tempo. Olha aí, mais um chute perigoso agora. Esse foi do David. A bola quase entra também. Então o Vasco tem potencial para fazer melhor no campeonato do que faz. Essa é a minha cobrança. E o lance do Léo, né? Assim, é inacreditável isso aqui. É inacreditável o Futebol Clube. Como ele consegue perder esse gol. Assim, não existe explicação. O cara entrega lá atrás, lá na frente, prejudica o time. Né? É impossível, cara. Só o Vascaíno pra sofrer assim. Esse gol aí do David impedido, anulado. As linhas traçadas daquele jeitinho, né? Que a gente gosta. Traçadas daquele jeitinho que a gente gosta, as linhas. Esse VAR horroroso do futebol brasileiro. Não tem capacidade para investir e comprar um impedimento semiautomático. Não acreditava um campeonato do tamanho do brasileiro assim. E aí já era o caminho do gol pro Criciúma. Bolazier em cima do Paulo Henrique subindo. Ele tem vantagem nesse lance. Já tava aí o caminho das pedras. O Vasco só afundando na marcação. Só afundando seu time. Só trazendo o Criciúma. É inacreditável. Um time do tamanho do Vasco tem que passar por isso. Chute aí, defesaço do Léo Jardim. Que eu falei, o roteiro é esse. Aí o Léo Jardim faz uma, duas. Só faltou dessa vez o Léo Jardim fazer a terceira defesaça. Aí o Vasco sairia com a vitória. Porque todo jogo é assim que o Vasco ganha, irmão. Pelo amor de Deus. Aí o Paulo Henrique ganha bem a jogada em cima do Bolazier. Mais um lance do Criciúma. Aí você vai vendo, só o Criciúma criando possibilidade. E o Vasco perde o poder de contra-ataque. Tinha possibilidade de colocar o Emerson Rodrigues, jogador rápido e incisivo. E ele não coloca. Faz a escolha por colocar o Marcos, Eric Marcos. Falta em cima do Paulo Henrique. Lance que o Léo Jardim sai do gol.
Sofre ali o contato por trás. Lance do Bolasie, que o Paulo Henrique faz a falta nele. E aí, ainda mais que ele cima no campo de ataque. Mais uma bola perigosíssima. Tava impedido? Tava. Mas mais uma bola perigosa. Eu não sei esse tesão que o Vasco tem de atrair o adversário pro seu campo, irmão. Eu queria entender isso. Eu queria entender porque eu não consigo entender, cara. A que ponto isso vai ser bom pro time do Vasco? Essa jogada de contra-ataque aqui é paralisada. Seria um dos únicos contra-ataques do Vasco depois que o Eric Marcos entra, depois que o David vai pra centroavante. E ele é puxado pelo jogador do Criciúma. Mas o Eric Marcos tinha a possibilidade até de fazer o gol, né? Mas tinha um suposto jogador dando a cobertura. E aí o Paulo Henrique deixa o Bolasie subir em cima dele. Aí não dá, né? E aí não dá, irmão. Pelo amor de Deus. Tava lá já o caminho das pedras, né? Cruzar essa bola pro Bolasie. Ele consegue ganhar. E o Vasco sofre o gol. Faltando 3 minutos pra acabar o jogo, irmão. Ai, o Maicon, o Léo aqui, claro, marcando ninguém. Não era nem missão deles marcar, mas o Vasco com 3 zagueiros. Ai, ai. Volto a repetir pra vocês, esse resultado é completamente inadmissível pro Vasco. É inaceitável o Vasco empatar com o Criciúma e não vencer uma vez deles sequer no Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Fui.